Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo ao canal Resistência Apologética. Bem, rodando aí, surfando pela internet, acabei achando um site católico que é muito conhecido, né? Chama o Catequista. Eles já escreveram aí pelo menos 2 livros, né? Um dos livros seria isso aqui, ó. Eu tenho os 2, mas eles escrevem livros para defender a Igreja Católica Apostólica Romana. Este aqui é As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica. Eu tenho um outro que está ali na prateleira, tá? São deles também. O que ocorre é o seguinte: quando nós verificamos um dos seus artigos, ele está falando sobre a questão de João Calvino ser socialista. Opa! Né? Olha só. Então, no texto escrito pelo padre muito conhecido da Igreja Católica, Paulo Ricardo, eu tenho aqui o texto chamado Calvino muito mais danoso que para a fé do que Lutero. Eles estão dizendo que Calvino é muito mais danoso para a fé do que Lutero. No site O Catequista. Então nós temos aqui alguns comentários que eu selecionei aqui de pessoas que comentaram abaixo do texto. Então veja bem: a herética e blasfema doutrina da dupla predestinação é vista primeiramente em Lutero, que também negou o livre-arbítrio. Aí eu falo para vocês que quem mais defende livre-arbítrio é a Igreja Católica, e depois vem os arminianos. Então, Lutero também negou livre-arbítrio. Calvino levou tal doutrina a cabo da radicalidade. Tá vendo? Acusação aí dos 2 reformadores. Outro comentário diz o seguinte: já o comentarista está criticando o artigo. Segundo o que o comunismo é resultado do calvinismo, se nenhum dos pais da igreja foi consumido pelo consumismo, até onde me consta, somente países católicos foram consumidos pelo comunismo, ou seja, a Rússia, que é católica ortodoxa, Cuba, que era católica, Venezuela, e além dessas temos doutrinas similares com o fascismo na Itália, que também é bem católica, e a Revolução Ateia na França, que também é católica. Por favor, me diga que país calvinista andou de mãos dadas com o comunismo. Por enquanto, somente essas 2 perguntas, junto ao festival de desonestidade desse texto. Nossa, acabaram com o texto. Segundo, como é que o comunismo é resultado do calvinismo? Se nenhum país calvinista foi consumido pelo comunismo. Até onde me consta, só países comunistas católicos foram consumidos pelo comunismo. Muito bem. Outro texto também diz lá, outro comentário: quem foi João Calvino? Seus atuais sucessores, os autoproclamados evangélicos, empurram goela abaixo dos incautos uma biografia cheia de buracos. Dizem que ele foi um grande homem que implantou a reforma protestante na Suécia. Bem, então eu tenho aqui vários comentários tirados desse texto, né, que foi explorado aí pelos católicos, falando sobre João Calvino. O texto, eu posso deixar aqui na sinopse aqui embaixo para vocês dar uma olhada no texto na íntegra, mas o texto é bem realmente falacioso, tá? Ele é um texto assim, não muito grande, mas ele comenta aqui sobre o nascimento de João Calvino. Ele começa a dizer que ele estudou em Paris, depois estudou latim, humanidades, teologia, e depois, já convertido ao protestantismo no século XVI, né, e ao longo de toda a sua vida teve que fugir de Paris, Calvino, e ele faz aqui umas alegações que não tem como você conseguir provar que João Calvino aderia
a ideologia socialista, porque isso é algo que os opositores da fé reformada constantemente fazem. Eles procuram deturpar a história. Outros chegam a dizer que o motivo da Europa hoje ser ateia, vamos dizer assim, é porque o causador é a teologia reformada. Então, a conclusão, toda aquela herança que foi deixada pelos reformadores, na verdade, eles não conseguem ver. Eles não conseguem ver as universidades, as faculdades, a herança missionária e tudo mais. A única acusação são desses tipo aí, de que João Calvino, por exemplo, era socialista. Eu não vou ler o texto aqui na íntegra, você vou deixar aqui embaixo, você lê na sua casa, tá? Mas você vai ver que não tem fundamento. Bem, não tem fundamento porque quando nós investigamos os comentários de João Calvino sobre o uso das riquezas, de pronto podemos concluir que ele fala de uma política econômica e um estilo de vida baseado apenas no consumo e na ostentação. Elas estão totalmente descartadas na teologia de João Calvino. Então, o modo de viver que deveria ser buscado pelo cristão é totalmente diferente do que apresentado pelas argumentações desse texto aí católico aí do catecista, né? Catequista, tá bom? Escrito aí pelo Paulo Ricardo. O que ocorre é o seguinte: seria então dizer que o calvinismo em suas raízes tem uma variação do socialismo? Estaria se alinhado ao fim da sociedade privada? É isso que ensinava os reformadores, assim como João Calvino? Entendeu? Como já devemos observar, a teologia do século XVI, em que a Europa ainda vivia uma transição de estrutura econômica medieval para o mercantilismo, logo é anacrônico, tá? Tentar estabelecer essa relação de natureza econômica entre o pensamento de João Calvino e a distribuição de riquezas e o socialismo como um modo de produção. Mesmo porque a atenção do reformador está mais voltada em outro ponto, ou seja, da ética cristã pessoal e para a construção de uma teoria econômica, ainda que haja reflexos do capitalismo nessa reflexão de Calvino. Também podemos inferir que a questão para Calvino não era a busca de uma construção de uma sociedade sem nenhum tipo de distinção social ou hierárquica, como é proposta na teologia socialista, vamos dizer assim, né? No entendimento socialista. Calvino chega mesmo a dizer o seguinte: deveras reconheço que não estamos limitados a uma igualdade tal que seria injusto que o rico viva de forma mais elegante do que o pobre, mas deve haver uma igualdade tal que ninguém morra de fome, que ninguém acumule sua abundância a extensas de outro. Então nós percebemos, né, que a atenção de João Calvino concernente a propriedade privada e a questão das riquezas é bem diferente do que está proposto aí no texto aí do senhor Paulo Ricardo, certo? Bem, a natureza vive contente com pouco, né? Escrevia João Calvino, né? E tudo quanto extrapola o uso natural é supérfluo. Não que algum uso mais liberal de possessões seja condenado como um mal em si mesmo, mas a ansiedade em torno delas é sempre pecaminosa, dizia João Calvino. O próprio João Calvino
deixou uma herança bem simplória para as pessoas que permaneceram vivas, né? A herança dele foi algo assim simbólico, porque ele morreu de uma maneira, de um estilo de vida que ele vivia muito simples, tá? Porque ele ensinava e pregava essas coisas. Não deveria ter ostentação na sua vida, né? Então, quando nós vemos esse texto aí que eu li para vocês, sobre que a natureza ela vive contente com o pouco, né? Em outras palavras, o que Calvino busca são princípios bíblicos que possam ser aplicados à vida como um todo, princípios esses que transcendam a temporalidade da vida, né? Em outra ocasião, ele chega a dizer o seguinte: em parte alguma, Deus, nos prende a tempos, nem a pessoas, nem a lugares específicos, mas simplesmente nos ordena que nos deixemos guiar pelas regras do amor. Ok? Então, nós percebemos que a teologia de Calvino concernente ao dinheiro, concernente a riquezas, concernente ao estilo de vida política, não tem nada a ver com socialismo, tá? Então podemos observar até aqui que nos propomos a discorrer sobre o uso social das riquezas em Calvino, né? A teologia dele, o que explica sobre isso? A escolha dessa terminologia teve o propósito explícito de contrapor ao senso comum de que o calvinismo estimula o individualismo ou a um sistema econômico focado no consumo, por exemplo. Também devemos observar que nessas singelas palavras que eu deixei para vocês, deixamos você analisar que a teologia desenvolvida por John Calvino e pelo calvinismo como sistema teológico tem implicações para diversas esferas da existência humana, né? No caso específico, uma ética pessoal quanto ao uso das riquezas produzidas. Então deve ser apontado também que todas as considerações sobre o pensamento de Calvino a respeito de uma ética quanto ao uso das riquezas foram materializadas na cidade de Genebra, no início do século XVI. Se você vê Genebra do século XVI, é a materialização da teologia de John Calvino desenvolvida através da palavra de Deus, da Bíblia. Ou seja, o trabalho, a conquista de seu estilo de vida através do seu trabalho. Em Genebra não poderia ter mendigos, pessoas que não quisessem trabalhar, eram expulsos da cidade. Você não quer trabalhar? Você não vai poder ficar aqui. Porque a gente não quer aqui pessoas que não gostem de trabalho, porque o trabalho é algo honroso, certo? Então o trabalho, por exemplo, das ordenanças eclesiásticas, existia também uma estrutura para viabilizar os pressupostos que eram estabelecidos pela igreja. Todos trabalhavam, né? No entanto, a nossa preocupação não sobre a questão da vida eclesiástica da igreja nesse vídeo que eu estou expondo para você, mas a concernente ao uso das riquezas, do uso do seu estilo de vida, tá? Observa-se que Calvino buscava desenvolver o que podemos chamar de uma teologia aplicada, partindo do conceito de soberania divina, né? A sua conclusão é que não somos proprietários de nenhum tipo de bem material. Aliás, não pertencemos nem a nós mesmos, né? Pois tudo nos foi dado em custódia e como administradores devemos nos orientar pela vontade do real proprietário que é Deus. Logo, dentro da providência divina, cabe a cada pessoa que tenha os seus cuidados sobre os valores que obtém e que vejam as suas necessidades pessoais e começam a questionar o seu estilo de vida, certo? E a resposta sobre isso ela poderá ser encontrada
quando você olhar para as Escrituras, olhar para o que Deus quer de você, e esse é o ministério que Deus também conferiu aos seres humanos. Por isso que Eclesiastes diz que a riqueza é um dom de Deus. Tá? Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que John Calvino, ele estava fazendo uma teologia não embasada no socialismo, no individualismo, no igualitarismo, que é impossível de ser aplicado neste mundo. A questão era a necessidade com que realmente necessitamos nesta vida e as carências materiais, como elas podem nos afetar, certo? Então vemos que Calvino não ensinava um socialismo conforme é colocado aí pelo senhor Paulo Ricardo, certo? Por fim, como já apontamos no início desse vídeo, há um vasto campo de pesquisa a ser estudado, resultado do pensamento de John Calvino e da cosmovisão calvinista, tá? Expondo de forma, através de comentários bíblicos, sermões, cartas e tratados teológicos, com implicações nas mais diferentes esferas da existência humana, como a social, política, econômica, ética, além da teologia, ainda que de todas se derivem, como a social, política, econômica, ética, pessoal, além da teológica, ainda que todas derivando da teologia. Então, isso são tentativas de padres, de teólogos católicos, de tentar denegrir o personagem que Deus levantou para a reforma protestante e não tem fundamento histórico, teológico, social e ético. Ok? Fique na paz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente as vossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.